Fala, galerinha do YouTube, está no ar mais um Criando Lábia e dessa vez a gente vai falar sobre um tema muito legal. Estou aqui com a Caroline Capel. Carol, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vinda. Gente, adorei porque o tema é alienígena e aí quando o assunto é alienígena, o Matheus me procurou e me achou primeiro. Ou seja, eu sou a própria alienígena. O engraçado de tudo é que eu fiquei impressionado porque você tem 2 milhões de inscritos. E eu mandei e-mail pra uns 3 canais que é tipo, não tem quase nada de inscrito. Eu falei, ela não vai responder. Tipo, você respondeu tipo na hora, tá ligado? Tipo, o quê? Beleza, então, na verdade, eu costumo surpreender as pessoas mesmo. E pessoas que têm inscritos no YouTube, elas se acham a última bolacha do pacote só porque, sei lá, 1000 pessoas clicaram um botão vermelho. Eu geralmente não me acho por ter inscritos, então qual é a diferença entre a minha pessoa e a sua? Nenhuma. Se você quer bater um papo comigo e isso vai ser construtivo para alguém, vamos, independente da quantidade de inscritos. Eu não tô procurando fama na internet, eu já tenho, sabe assim? Só que tem gente que fica tipo, ai, porque não vai fazer bom pro meu canal, pra minha imagem. Mano, dane-se a sua imagem, sabe assim? Sobe a cabeça, né? Sobe a cabeça. Na então, verdade, não sei se sobe a cabeça porque a mim nunca subiu. Não mas eu conheço muita gente que sobe, realmente. É que às vezes eu fico vendo canais de podcast no YouTube e as pessoas só chamam, tipo, aqueles mais famosos, né? E quando eu chamo alguém, a graça tipo... é essa, né? Não, tudo bem, a graça é essa, mas às vezes a pessoa tem um papo puta interessante, tá ligado? E, tipo, não é chamado, tipo... Bom, enfim, falando do seu canal, como surgiu essa ideia de criar um canal sobre esse mundo sobrenatural? Porque não é só sobre Alien que você fala, né? Não, eu sou a alienígena favorita, mas eu falo sobre vários assuntos. E como surgiu essa ideia de criar conteúdo e o que mudou na sua vida a partir do momento que virou mais profissional esse canal? Então, na verdade, eu sempre levei como profissional, Matheus, desde o primeiro dia, porque eu sou uma pessoa assim, se for pra eu fazer uma coisa que não seja 100% eu fazendo aquela coisa, eu não vou fazer, sabe? Então, desde o primeiro dia, eu falei, vai ser profissional. Então, tudo bem, eu não tinha câmera profissional, eu não tinha o editor profissional, eu não tinha a capacidade técnica profissional, mas eu falei, eu vou fazer o melhor que eu posso, na capacidade que eu tenho hoje. Quando eu tiver uma capacidade melhor, eu vou conseguir fazer melhor ainda. Então, eu uso isso sempre pra tudo na minha vida. Então, sempre foi, pelo menos pra mim, na minha cabeça, estou fazendo algo profissional e quero frutos com isso. Mas a questão do sobrenatural, ela sempre foi uma coisa muito, assim, que existiu na minha vida, sabe? Então, desde criança, eu sempre tive muita relação com o sobrenatural sem querer. Não é uma coisa que eu vou falar assim, ai, que delícia, fantasmas. Não. Mas sempre aconteceu na minha vida muito, assim. Então, era ou acontecendo diretamente comigo, ou acontecendo diretamente com alguma pessoa que estava próximo de mim. Então, eu sempre tive esse negócio do sobrenatural. Só que, pra falar bem a verdade pra você, eu tinha um pouco de vergonha de tratar sobre esse tema. Porque as pessoas, elas não enxergam esse tema como sendo uma coisa normal. Elas enxergam como você sendo doido, sabe assim? Porque foi colocado, instituído, que quem vê fantasma é doido. Que quem acredita em alienígena é doido. Então eu tinha um pouco de vergonha de falar sobre esse tema. Então eu fui pro tema que estava, na época, fazia mais sentido na minha vida, que era falar sobre como visitar os parques da Disney de Orlando. Eu tinha ido pra lá, eu tinha feito muita coisa que meus colegas de trabalho não tinham feito. E eles falavam, nossa, como você fez isso? E queriam dicas, né? E eu falei, nossa, essas dicas, elas podem servir não só para os meus colegas de trabalho, como também para outras pessoas. E aí eu comecei a falar sobre esses assuntos na internet. E em pouquíssimo tempo, coisa de 1 mês e meio, eu já tinha 10 mil inscritos. E aí, foi muito rápido. Mas justamente porque eu levei isso como uma coisa séria, sabe assim? Você foi de cabeça, né? Eu falei, eu vou fazer, e não importa, era o pouquinho tempo que eu tinha, porque eu fazia MBA na época, eu trabalhava na TV Globo, e assim, totalmente explorada, pensa funcionária explorada.
Era eu. Caramba. E eu trabalhava longe pra caramba, eu demorava 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar por causa do trânsito de São Paulo. Então, no pouquinho de tempo que eu tinha, que às vezes era madrugada, eu tava lá trabalhando no blog, no YouTube e tal, pra fazer o negócio dar certo. E aí, eu acabei pedindo as contas da Globo por uma questão de arrumei um outro emprego, que esse emprego me prometeu me transferir pra fora do Brasil. E era o que eu queria, eu sempre quis morar fora. E daí eu fui parar numa cidade que era tipo alguns quilômetros de distância da Disney, fica 40 minutos da Disney. E aí eu vi nessa oportunidade, então, uma oportunidade de continuar fazendo aquilo que eu já estava fazendo, porém agora com mais conteúdo, porque eu estava lá. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a produzir conteúdo sobre os parques. Em pouquíssimo tempo eu fui convidada por esses parques para fazer parte da mídia. Então eu ia nos eventos, fazia a cobertura dos eventos. Abriu montanha-russa nova. Eles chamam toda uma equipe e eu fazia parte dessa equipe. Não ganhava absolutamente nada, tá, Matheus? É um trabalho totalmente explorado mesmo. Você vai de trouxa, você grava de trouxa, faz a propaganda para eles, tudo de trouxa, e você ganha ali uma pelúcia. Mas eles fazem isso? Eles fazem isso porque se você fala não, tô sendo explorada, outra pessoa vai aceitar, né? Exato, porque é muito glamour, sabe? Assim, a Disney me convida pra testar a montanha-russa, sabe? Sim, é muito ego que rola também. Então, eu tinha isso, sabe? Eu tinha esse contato e tal com os parques, eu era muito bem recebida pela Universal, em específico. Pela Disney nunca fui bem recebida, sempre fui tratada assim, tipo... como, você tá aqui, você tem que agradecer muito por você estar aqui, porque muitas pessoas queriam estar no seu lugar. Inclusive, não sei se você sabe, mas antes de eu ser funcionária da Globo, eu trabalhei para a Disney, para a Walt Disney Company do Brasil. Então eu já conhecia meio que esse jeito deles, assim, de tipo, eu sou a última bolacha do pacote, você tem que agradecer muito por você ter essa oportunidade aqui. Sabe, eu já conhecia. Uhum. Então, fui muito bem tratada pelos funcionários da Universal, de outros parques como Legoland, conheci muita coisa, a própria NASA, que é o Cabo Canaveral lá, o Kennedy Space Center, também muito bem tratada pelo pessoal quando tinha evento e tudo. Enfim, eu aproveitei bastante. Por quê? Porque eu tava trabalhando, sim, mas ao mesmo tempo eu tava passeando, né, Matheus? Então, tava brincando em montanha-russa, era uma coisa muito proveitosa de ser feita. Porém, morar nos Estados Unidos não é como as pessoas mostram por aí. Tem muito canal, né, de morar nos Estados Unidos, de gente, comprei o PlayStation por $200, e aí o povo brilha o olho, não é? Sim, com certeza. E é muito bizarro porque essa ilusão que as pessoas fazem, né? Eu tive essa ilusão já um dia também, sabe? Assim, eu fui essa pessoa que, gente, mas aí aos poucos eu fui caindo na real e eu fui vendo que aquilo era um grande engano. E que eu tava vivendo numa sociedade completamente perdida. E aquilo foi me deixando mal e tal. E aí a palavra é overwhelmed. Eu não sei a tradução dessa palavra em português. É tipo quando você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo e você começa a ficar tipo estafado. Eu comecei a ficar assim, eu desenvolvi fibromialgia, depressão, síndrome do pânico e tudo quanto é doença que você quiser imaginar eu tinha. Até problemas renais, de pedra no rim, essas coisas. Sim. Mas o desgaste emocional, ele ocasiona doença, isso é comprovado. Sim, com certeza. Mas eu acho que meu desgaste, além de ser emocional, eu tinha muito desgaste com as pessoas da Flórida, que de fato faziam o mesmo trabalho que eu, mas que... sabe aquela coisa, eu cheguei e sentei na janelinha? Tipo, tinha gente fazendo isso há mais tempo, aí chega eu e sento na janelinha. E as pessoas começaram a, tipo, me boicotar e fazer várias coisas. Então, tipo, tinha, além do desgaste da quantidade de coisas que eu tinha pra fazer, tinha também esse desgaste psicológico, de ataques psicológicos e ataques físicos também, por incrível que pareça. E aí, essa vontade de morar nos Estados Unidos, ela foi sendo minada por mim e pelo meu marido. E a gente sempre soube que a gente tinha cidadania italiana, né? E com isso, a gente começou a juntar os documentos em abril de 2017. Em abril de 2017, nós começamos então a dar todo o início ao processo de cidadania italiana e em setembro de 2017, com o processo já concluído, nós nos mudamos para a Itália. E aí, como a gente foi morar numa casa no
no topo de uma montanha, numa microcidade, a casa inteira abandonada, cheia de aranha, cheia de fantasma, começaram a acontecer coisas que antes eu ignorava, sabe assim? Que eu falei pra você que acontecia desde criança, mas eu falava, sim. não, isso aí é coisa de doido e tal. Fingia que não via, né? Tipo, não, isso não está acontecendo, isso é coisa de doido. Isso não é real. Começaram a acontecer coisas que eu falei, na boa, eu tô aqui abandonada nesse lugar. Se eu não mostrar para as pessoas que está acontecendo, eu vou pirar. E aí eu peguei a câmera e comecei a gravar as coisas que estavam acontecendo comigo. E muitas pessoas se identificaram, sabe? Gostaram e queriam ver mais e tudo. E aí eu falei, tá, esse é o caminho. Porque até então eu tava fazendo um canal meio que de vlog, sabe? Então, tipo, o que tá acontecendo na minha vida? Mudei dos Estados Unidos pra Itália. Chegamos na Itália, aqui é nossa casa, isso é o quê? A neve, pegamos neve na Itália. Então era todo um contexto vlog, era tipo meio que acompanhava o rumo da minha vida. E como acompanhava o rumo da minha vida, os fantasmas que tinha na casa também estavam na minha vida. Então também era, né, também tinha que mostrar os fantasmas. E beleza, comecei a mostrar os fantasmas e aí aos poucos eu comecei a me interessar mais por esse assunto, sabe? Assim, eu já tinha um interesse muito grande, porém era um interesse pessoal meu, contido, que eu fazia nas horas de lazer. Então, eu vou ler um livro sobre alienígenas. Pra você ter uma ideia, Matheus, quando eu tinha 20 anos mais ou menos, eu trabalhava numa empresa que eu não fazia absolutamente nada o dia inteiro. Eles me deixavam lá só de enfeite, porque eles precisavam de uma pessoa que falasse inglês, e eu falava inglês, então quando tinha alguma reunião, eles me chamavam. Então eu ficava de enfeite. Eu ficava de enfeite lá. E aí, nessa época, pra você ter uma ideia, eu baixei vários PDFs de vários livros e eu ficava lendo durante o trabalho. E eu li 12 livros sobre o Triângulo das Bermudas. Então esse interesse sobre os mistérios, ele já é muito antigo. Então isso só foi uma coisa que foi, tipo, desenvolvendo, sabe? Aos poucos. Foi fluindo naturalmente, né? Exato. Eu tenho uma experiência de vida também de altos e baixos, de me descobrir, de redescobrir, né? Na verdade, eu tenho uma família que era muito conservadora e me obrigava, falava, você é de exatas, vai estudar exatas. E eu, trouxa, seguia, né? Aí, quando eu saí da escola, eu nem estudei, mas eu, passei cagadamente na USP. Só que eu fiz licenciatura em matemática. Eu sou de finanças também. Aí eu sou formada em finanças, eu sei o que você sofre. Só que eu nem cheguei a concluir, já chego nessa parte. Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, eu dava aula também, particular. Vi que na prática não era muito o que eu queria, sabe? Aí eu fui largando. As pessoas que têm família muito possessiva têm que brigar pra poder ser livre, né? Uma coisa até meio triste de dizer. Sim, é tipo uma batalha você com a sua família, que não deveria existir, né? Eles deveriam ser a primeira pessoa que te apoia, né? Exato. Assim. E essa batalha me causou tanto desgaste emocional pra eu brigar só pra eu poder ser eu mesmo, que eu acabei surtando, eu entrei em depressão, eu tive um surto de raiva. Aí, depois quando a gente começar a falar de Alien, eu tenho até uma historinha pra contar, mas o contexto da história é esse, que eu, tive um surto, aí eu cheguei no psiquiatra, contei a história, sabe? Aí ele chamou os meus pais na sala. Você era adolescente, por isso ele chamou seus pais? Não, eu tinha 20 anos. Mas me trataram como adolescente, mas vai ouvindo. Ele chamou os meus pais na sala, depois ele me ouviu por 1 hora. E ele falou, exatamente nesse tom: seu filho tem esquizofrenia. Nossa, eu olhei pra ele. Mano, aí eu olhei pra ele e falei, quê? Aí eu não queria aceitar, tomar um remédio. Falou, eu sou normal, como é que eu tenho esquizofrenia? Sabe? Não desmerecendo o ramo da psiquiatria e não desmerecendo todos os estudos da psiquiatria, mas tudo aquilo que eles não entendem, eles colocam como esquizofrenia. Exato. E é bem complicado isso, quando a pessoa tem um diagnóstico daquilo que ela não aceita. E geralmente a pessoa que tem o diagnóstico da esquizofrenia não aceita mesmo. O que faz com que ela seja tratada como mais esquizofrênico ainda. Não é? Até hoje, eu tenho uma irmã mais nova e eu dou um exemplo de uma coisa. Essa história do psiquiatra é de 2015. A gente tá em 2020. Às vezes que eu, falo alto pra minha irmã mais nova, que eu dou um berro de raiva, assim, mas não de surto, nada, só de, que ela fez coisa errada e eu repreendo. Mas fizeram uma treta, sei. Não, ela olha pra mim, tá bom, esquizofrênico, fica quieto, e eu Nossa, olho pra isso é total pejorativo. Muito.
Mas beleza, seguindo. Isso foi em 2015. Mais pra frente, só eu fiquei em casa. Eu não queria levantar de casa. Eu falo, caramba, o que eu vou fazer? Aonde eu vou, sou taxado, né? Não sou mais tratado como o mesmo, eu me afastei de muita gente. Aí eu falei, o que eu vou fazer da vida, né? Eu preciso me reconstruir. Aí eu entrei num site de notícias nerds, nada a ver com matemática ou com exatas. Aí fui ver uma notícia de um anime. Aí, tipo, tinha uma notificação no site falando, venha trabalhar conosco. Eu, tipo, pô, mandar uma mensagem, né? Não era nada remunerado. Mas, como eu não assistia animes, não era uma coisa do meu universo, eu falei, é uma forma de eu conhecer esse mundo, né? E produzir alguma coisa, né? Tipo, me entreter, né? Fazer alguma coisa. Então eu comecei a assistir animes, mangás, conhecer o universo japonês a fundo. E comecei também... O site era convidado para fazer coletivas de filmes, de lançamentos. E os filmes nacionais iam os atores, os diretores, né? Sim. E na escola eu já era muito tímido. Eu ficava vermelho, eu gaguejava. Eu sempre tive uma vergonha de falar, sabe? E aí, quando chegou numa coletiva, eu levantei a mão, fiz a pergunta gaguejando, mas fiz a pergunta. E Pelo menos fez. E o ator, ele me respondeu grosso. Tipo, ele falou, mano, eu olhei e falei, mano, eu só te fiz a pergunta, tá ligado? Beleza, passou, mas eu fiquei mal feliz, porque uma pessoa que era completamente retraída começa a falar, levanta a mão, tipo, numa sala de 30 jornalistas, 5 fazem perguntas e eu fui o quinto, pô, que avanço, né? Sim, concordo plenamente. E eu acabei gostando muito da área, né? E em esse ano eu comecei uma faculdade de jornalismo, me redescobri, mas olha a situação que eu caí, né? Tipo, um problema que me aconteceu em 2015, eu só tô superando 5 anos depois, né? Tipo... Então, mas eu acho que é justamente pra isso que aparecem essas coisas, entendeu? Pra você olhar pra elas depois que passou e falar, olha onde eu tive que chegar pra fazer o que eu faço hoje. E comigo é a mesma coisa, né? Eu acho que você tem que chegar ao fundo do poço pra você encontrar no fundo do poço, Concordo porque senão muito. você não encontra. E também tem uma outra frase que fala que a vida é uma montanha russa. E depois de uma subida, o que vem? Uma descida. E para você vir para uma outra subida, você primeiro tem que passar pela descida. Entendeu? Então você não pode achar que você vai estar sempre lá em cima na montanha russa, porque não vai, sabe? Quem tá sempre lá em cima, das duas uma, ou tem pacto com o capiroto, ou tá mentindo, sabe assim? Exatamente, ou tá mentindo, porque não existe uma vida que seja 100% coisa boa, não é verdade? Isso é papo de TV, né? Tipo... Isso é papo de coach. É verdade, isso é horrível. E aí, bom, gostei e tal. Infelizmente teve a pandemia, né? Virou tudo online, mas aí foi bom, porque eu já tava desgastado assim. Tipo, eu já vi o que eu tinha pra ver de animes e mangás, e é um universo muito repetitivo, sabe? E eu já não concordo assim que eu não sou desse universo, não curto. Então, não posso opinar. Tô igual a Glória Pires no Oscar. Não sou Prefiro capaz não de opinar. Exatamente. Não preciso entrar em detalhes desse universo, mas eu realmente tava enjoado, sabe? Parecia que eu tava fazendo isso por obrigação e, tipo, já tinha que dar o que deu. Aí uma menina do site mandou uma mensagem, olha, eu faço edição pra um canal de um cara que escreveu contos de terror, e ele tem um canal legal e tal, e você fecha fazer uma entrevista com ele. Aí a gente fez por live, né? Teve 2h30 de conversa, foi uma conversa muito legal. No final, foi eu e uma menina entrevistar ele, e no final ele virou pra gente, tipo, caramba, vocês são muito bons, vocês falam muito bem, se vocês criarem um conteúdo de entrevistas assim, vocês têm futuro. E tipo, eu não sabia como lidar com elogio, sabe? Eu falei, caramba, será que ele tá falando sério ou ele tá zoando? A gente nunca sabe como lidar com elogio. Nem com elogio, nem com a crítica, né? Tipo, exatamente. São dois extremos assim que você fica meio confuso. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei todo empolgado. Eu falei, mano, quando ela terminar de editar, eu vou mostrar essa entrevista pra todo mundo, isso aqui, não sei o que. Eu vou colar essa entrevista na minha testa. Tipo isso, vou emoldurar e pendurar no meu quarto. Aí, passou uma semana, eu parecia tipo o Bob Esponja, assim, e aí, já editou? E aí, já editou? Ou o burrinho do Shrek, já chegou? Tá ligado? A gente já chegou? Exatamente.
Aí ela, não sei o que. Aí passou 2 semanas, ela, olha, eu tô editando tal, e dia tal eu posto. Eu falei, fechou. Aí passou um mês, ela chega e fala, eu tenho uma notícia ruim. Eu já nem lembrava mais da entrevista. Aí eu, tipo, o que foi? Tipo, eu nem pensei nisso. Ela queimou o meu HD, perdi a entrevista. Eu, putz, mano. Eu já queria sair. É verdade? Não sei, eu não sei. Eu sei porque que isso já aconteceu comigo, de pessoas dissimularem, falarem que perderam arquivos pra não me mandar e tal. Não sei. Sei. Não, eu desconfiaria. Eu desconfiei porque eu já queria meio que sair, sabe? Aí esse negócio de perder o arquivo foi a brecha perfeita pra eu sair, sabe? Sim, aí que maravilhoso. Aí o que eu fiz? Criei um site próprio num canal no YouTube. Falei, vou fazer eu mesmo sozinho. Se vocês não querem, eu quero, sabe? Sim. E tô seguindo, gostei já muito. Já diz a música, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Com certeza, com toda a certeza do mundo. E como eu sou um cara muito eclético, tipo, como eu falei que eu sou tímido e tal, mas quando eu conheço uma pessoa, eu sou tímido, mas, pô, me dá um tempo, tipo, pra eu criar intimidade, pra você ver que eu não calo a boca, sabe? Sim. E aí, às vezes eu viajo muito no que eu falo, e se você parar pra pensar no que eu falo, não são coisas aleatórias, sabe? Tipo, são coisas construtivas, são coisas para se pensar. Eu falei, olha, vou criar um canal, vou chamar várias pessoas sobre temas, pesquisar antes também um pouquinho, né? E bater um papo. E cá estamos na 5ª edição do Criando Lábia, né? E vai ser sucesso se você fizer isso ser sucesso. Você sabe que só depende de você, né? Com certeza, isso aí. Meu, na verdade, eu tô de cabeça, sabe? Eu confesso que tem vídeos que antes de começar a gravar, eu tô mó desanimado, tal, parece que eu não quero. Aí quando começa, tipo, eu me empolgo e sai, tipo, uma coisa muito legal, sabe? Tipo, é muito divertido. Isso é muito bom. Eu gosto. Eu tenho um podcast também com a minha amiga e a gente fala sobre assuntos bem loucos, que depois, se você quiser ouvir, é o Quinta Dimensão Cast. Tem no YouTube e tem nas plataformas de podcast também, tipo Spotify, Deezer, iTunes, todas legal. essas plataformas. Eu vou ouvir. E esse Quinta Dimensão, você aborda vários temas? Sim, são temas que eu falo que são temas que transcendem dimensões. Então, cada semana a gente vem com um tema. A gente tem uma ideia de fazer um tema leve numa semana e na outra semana um tema mais pesado. Então a gente fica nessa... E entre temas pesados, geralmente o próprio tema pesado acaba ficando leve, porque a gente ri muito, sabe? E a gente tem até uns ataques de riso bem bizarros. Então... Sim. Mas assim que é legal, né? Tipo, tem alguns temas que tem gente que fica desconfortável, mas quando começa a falar, tipo... Não, eu acho que a pessoa só fica desconfortável com aquilo que ela tá devendo, né? Então, se você não deve nada... Quem não deve, mano, não teve. É isso aí, eu sou super a favor dessa frase. Bom, vamos começar então sobre o tema, né? Já falamos sobre o canal. Tivemos uma bela introdução. Não, foi a introdução que merece um Oscar até, né? Caramba. Exagerado. Bom, Aliens. Qual a sua crença sobre o universo em si, né? Bom, sinta-se à vontade para falar sobre sua crença, porque eu não sou a igreja e você não é Galileu. Então, vamos lá. Eu não acredito em alienígena, porque eu acho que não é mais uma questão de acreditar, é uma questão de aceitar. Então, não existe crença mais nesse assunto. Antes eu pensava que era uma questão de, existem pessoas que acreditam e existem pessoas que não acreditam. Hoje eu já sou da ideia de, não existem pessoas que acreditam e existem pessoas que acreditam. Existem pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam, porque a verdade está lá. Qualquer um pode ver, é só sair de casa e olhar para o céu de noite, numa noite escura. É isso. Então, a partir do momento que eu também não... Eu era o tipo da pessoa que... Não que eu não acreditava, mas eu negava, era pior. Eu falava, não, isso aí é coisa de doido. Por que que eu tinha essa reação? Porque a sociedade, Matheus, ela conduz a gente a ter pensamentos que não são seus. Então você nasce, você é uma página em branco. E quem é responsável por escrever a tua história? É você? Não. É a tua família, é a escola, é a sociedade, é a política, é o governo, é o país que você nasceu, a religião que você tem. Tudo isso forma o pacote que você intitula como eu. Mas você nem sabe o que está ali dentro daquele pacote. Se alguém me perguntar para você quem é Caroline, você não sabe responder. Sabe assim? Uhum. Então eu vim de uma sociedade e de uma crença e tudo que, esse papo de alienígena é coisa de doido. E eu
negava isso pra mim, sabe assim? Eu tinha medo, eu negava. Ao mesmo tempo que eu negava, eu tinha medo, que é uma coisa que total se contradiz, porque como é que você pode ter medo de uma coisa que você diz que você não acredita, entendeu? E era muito bizarro. Mas aí, morando na Itália, tendo as experiências que eu tive, vendo as coisas que eu vi no céu, isso não foi mais uma questão de acreditar ou não acreditar, mas sim uma questão de aceitar. E aí, depois que eu aceitei, eu comecei a receber várias revelações sobre esse assunto. E, inclusive, revelações e desmascaramentos sobre assuntos que são tabu para muita gente. Então eu não tenho uma crença que eu vou falar para você, eu acredito. Não, eu tenho uma certeza. Existe, aceitem. É isso. Boa resposta, boa resposta. Eu venho de uma família que de um lado são evangélicos e do outro católicos, mas protestantes, digamos assim, né? Sei, bem estrito, né? Não, e sempre que eu expunha algum tipo de opinião, eu era a ovelha negra, sabe? Normal. Até aí super normal, né? E a minha crença, eu nunca fui de falar isso, mas eu deixei de ter crença também, porque é um espaço muito limitado no cérebro você falar, eu tenho crença nisso, né? Eu uso meu pai, por exemplo. Plenamente. Tipo, meu pai é espírita, né? Se tornou espírita com o tempo. E eu super apoio ele, só que ele meio que quer me doutrinar, sabe? Eu, tipo, olha, eu respeito a sua religião, mas... O problema são os dogmas. As pessoas que têm dogmas de qualquer natureza, tá? Seja religioso ou não, ela não consegue enxergar nada daquilo que está fora do próprio dogma. E fica tudo muito restrito. E a minha crença no universo, assim, não só limitando a aliens, né? Eu vi uma frase uma vez na internet, eu não lembro de quem era essa frase, que dizia o seguinte: se só existe nós no universo, então o universo é uma grande perda de espaço. E eu concordo plenamente, porque... Eu também. Não tem como muito não ter espaço pra pouca coisa, né, Matheus? Sim. Vamos combinar que a gente não é grande coisa. Eu, pelo menos, não acho. Mano, eu acho que a gente não é nada, sabe? Poeira cósmica que eu chamo. Poeira cósmica, exatamente. E uma vez eu era criança, eu fui no... Criança assim, 11, 12 anos. E eu fui no sítio de um amigo meu no interior de São Paulo. Não muito longe daqui, mas fica no meio do mato e não tinha luz nenhuma ali. Sei, o ambiente propício. O ambiente perfeito. E teve uma noite que o pai dele chegou e falou, quando começar a escurecer, não acendam nenhuma luz. Eu falei, beleza, tá bom. Quando deu umas 7, 8 horas, ele chamou a gente e falou, vem cá. Meu, foi o melhor céu que eu já vi na vida. Eu nunca vi nada igual. É isso. Nossa. Que eu gosto. Desses lugares escuros, assim, que dá pra você ver a galáxia inteira. Que dá pra ver o clarão da Via Láctea de fundo. Exato. Nossa, foi coisa... Mano, eu falei, isso é montagem, né? Não é possível. Isso já aconteceu comigo também. Eu acho que eu tinha mais ou menos a mesma idade quando eu fui pra casa da minha tia no interior e a gente apagou todas as luzes e ela falou, vem ver. E a gente olhou e tava exato, esse mesmo clarão. Então eu sei qual é essa sensação. É uma coisa muito linda de ver. Eu falei, meu, não é possível que é só nós. Olha isso, né? Tipo, nossa, foi surreal. Mas eu nunca fui de comentar nada. Eu lembro também de uma vez quando não sei se foi em 2001. Eu tinha 7 anos, 6. Tava aparecendo na TV, falando que estavam aparecendo luzes no céu e não sei o que, não sei o que. E tava minha mãe e minha tia aqui, né? A irmã dela. Só que elas são meio doidinhas da cabeça, assim. Tudo que elas falam não é pra levar a sério, sabe? E aí, eu lembro que eu era bem criança, mas eu tenho essa lembrança que era de noite, tava passando um programa falando sobre isso, aí, tipo, as duas começaram a, tipo, ter meio que uns ataques de ficar falando ali na varanda, olha aquela luz. Eu vi, tipo, tinha uma luz meio giratória, assim, foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, tipo... Só que diferente. eu não posso, só que, mano, eu não posso afirmar se é verdade ou não, porque, não sei, mano, mas era uma coisa muito estranha. Prefiro não opinar. Eu vi, mas pode ser só um avião, porque eu moro em São Paulo, né? Aqui... quando eu morava em São Paulo, eu raramente via coisas no céu. Aqui onde eu moro, nossa, que pelo horrível. fato de ser um local muito... com pouca luz artificial e tudo, aí dá pra ver bastante, né? Nossa, aqui não dá pra ver nem o cinturão de Órion direito. Aí tá ruim. Não, aqui tá... Mano, tá cada ano pior. Poluição.
Oh, mas você sabe que durante a pandemia deu pra ver mais estrela? Teve um dia que eu... Sim, porque o pessoal tava bem em casa, né? Então... eu botei a rede na varanda, eu fiquei até feliz. Falei, olha, tinha um ditado, quando eu era bem criança, falar, quem conta estrela nasce sarna na cara. Eu, tipo... Aí tava eu contando estrela. Sério? Eu vou lá contar estrelas. Acho tão bonito quem tem sarna. Aí, meu... Só que, mano, 2018 eu tive uma coisa, mano, que eu até te mandei no off, que, velho, eu olhei e falei, mano, não é possível. Não é possível. Mano, São Paulo, velho, não é possível que ninguém viu. Tipo, ninguém comentou, ninguém falou nada. Tipo, não digo isso só de mídia, eu digo na vizinhança aqui. Eu falo, mano, não é possível que só eu vi, velho. Uma vez eu fui na varanda, na área de serviço aqui da cozinha, né? Abri a janela, normalmente tinha uma luz vermelha, só que tava bem baixo, bem baixo. E, tipo, a luz meio piscante, assim, tipo, aí nisso eu achei, tipo, olha, será que é um drone, tá ligado? Aí eu comecei a observar. Aí, só que, mano, eu reparei que não tava aquela oscilação, aquela tremedeira de quando tá, tipo, parado no ar, sabe? O drone fica meio tendo um chilique, né? Exato, tipo, e até helicóptero também, tipo, fica dando, tipo, uns tremelique, assim, tipo, não fica perfeitamente parado no ar, sem, tipo, balançar, nada. Eu fiquei olhando e falei, mano, que coisa estranha, e, tipo, tava parado. Olha, posso falar, essa coisa de OVNI é uma coisa que a gente já tem que transcender, isso daí já era pra estar transcendido, ou seja, não é mais uma questão do existe ou não existe, eu vi ou eu não vi, isso daí já todo mundo sabe. O governo devia tornar público as coisas, já deu, sabe? Então, eles não vão tornar público a menos que os Estados Unidos fale. Os Estados Unidos está começando a falar sobre isso agora, porque eles estão numa nova Guerra Fria. Antigamente, em 1969, quando o homem foi à Lua, a Guerra Fria era para demonstrar o poderio nas viagens espaciais. Então, os Estados Unidos chegou primeiro, os Estados Unidos têm poder. Hoje, para demonstrar poder, no ano de 2020, é quem tem mais informação sobre OVNI. Então eu acompanho muito esse cenário e aí eu fico vendo os Estados Unidos especulando com a Rússia, Japão e China para ver quem tem mais informação sobre OVNI, ou seja, seria essa uma nova Guerra Fria? Eu acho possivelmente, que sim. Possivelmente. Eu acho que aí, sim. Mano, aí voltando à história, continuei olhando, aí do nada, mano, tipo, passou de um ponto reto pra outro ponto ainda visível pra mim, sabe? Aí eu olhei e parou de novo. Aí eu, tipo, o que é isso? E eu ouvi o barulhinho, sabe? Sabe quando... acho que... Eu não sei fazer o barulho que faz aquilo, é um barulho silencioso, mas sei lá, é tipo quando você troca um carro, tipo barulho um silencioso. De um Fusca pra um... gostoso. É tipo quando você troca o carro, tipo, de um Fusca pra um Civic, sabe? O Fusca faz um barulhão, você dá a partida, você ouve mais o motor do que o rádio, se você ligar o rádio. Verdade. E o Civic não, às vezes você tem que se atentar ao ouvido pra poder ouvir o barulho do carro, sabe? Do motor. E era tipo mais ou menos isso, esse barulho. Era uma coisa meio que abafada, ou não sei. Aí depois foi saindo lentamente, eu acompanhando, falando, caramba, que foi isso, tá ligado? Aí eu saí da área de serviço e fui pra varanda, que fica tipo em um ponto, em outro ângulo de visão, sabe? Aí, foi, tipo, já tava um pouquinho mais distante, só que, mano, já tava mais pro centro da cidade. Tipo, você identificou como sendo uma nave ou como sendo luz? Mano, era uma coisa pequena, tipo, demais. Então tá. Nave. Então era contato de 0 grau. Não, é porque quando você identifica de fato que é uma nave, isso passa a ser a contato até de 2º grau. Então, beleza, era um contato de 0 grau. Ou é um drone super avançado. Galáctico. É um drone de outra dimensão, né? E aí cheguei na varanda, tipo, ele tava andando lentamente, tipo, voando, né? No caso. Aí do nada, mano, ele tá andando tipo, numa direção, do nada ele começa a voltar, tá ligado? Tipo, não tem aquela curva de avião, tá ligado? Tipo, o negócio só volta. Eu, tipo, mano, que é isso, velho? E juro por Deus, isso foi por uns 3 dias seguidos. Depois nunca mais vi isso na vida, tipo... Isso aconteceu quando? Em 2018. E desde então você nunca mais viu? Ou você parou de olhar pro céu? Os dois. Não, eu não... Mano, não vou mentir pra você. Não tem como eu não olhar pro céu depois disso. Todo dia eu olho da janela, todo dia, tipo... Pra ter certeza, né? E aí nunca mais viu nada. Tipo, nunca mais vi. E aí, tem até uma outra história, mas já conto, que envolve o motivo de eu ter contado da esquizofrenia. Mas aí, tipo, passou uns dias, coincidência ou não, saiu uma notícia, acho que foi no Globo.com, que a manchete era o seguinte: aliens podem estar nos observando. Aí, opa, peraí, acho que eu não tô louco. E aí comecei a ler a matéria e tal,
isso também em 2018. E começou a mais ou menos surgir essa notícia, né? Quando começou a pandemia, que a NASA e o governo dos Estados Unidos começou a soltar algumas coisinhas, né? Tipo... pra tirar o nosso foco daquilo que realmente importa. Exatamente, começou a admitir umas coisas. Eu lembro que nessa época que acho que a Marinha tinha divulgado um vídeo, né? De um avião da Marinha que tinha vídeos, né? De alguma luz que era mais rápido que ele. Eu vi um na vídeo... verdade, os Estados Unidos estão soltando aos poucos coisas que eles consideravam como arquivo declassified, ou seja, arquivos que são de poder do governo ou da Marinha, da Aeronáutica e são super secretos. Eles estão soltando uma coisa aqui, uma coisa ali pra falar assim, a gente já sabe, viu? Tipo, nós somos os pioneiros, nós somos o país sede dos alienígenas. Porque tipo os Estados Unidos, eles querem ser os pioneiros em todos os momentos, sabe assim? Uhum. Então, eles querem receber os isso. alienígenas. Deixa eles, ué. Eu sou super a favor. Que vai lá que destrói tudo, igual nos filmes. Vai que é um fun, né? Tipo, vai destruir logo o que a gente quer destruir. Então, né? essa coisa assim de alienígena ruim, isso é uma coisa que eu sempre falo no meu canal, que o que é ruim e o que é bom, sendo que a gente está no papel de humano analisando. Tudo depende daquilo que você considera ruim ou bom de acordo com a sociedade e que você cresceu e os valores que lhe foram colocados. Então, eu não acredito em alienígena ruim e nem em alienígena bom. Eu acredito na avaliação que o ser humano tem sobre esse assunto, sabe assim? Igual, por exemplo, fazendo uma alusão bobinha, né? Eu adotei uma gatinha um tempo atrás, que era de rua, né? Filhotinha e tal. Aí, quando ela foi conhecer as outras pessoas, ela, tipo, ficou toda, tipo, caramba, com medinho, sabe? Sim. Eu acredito que aliens sejam, tipo, se existe mesmo, quer dizer, acreditar... eu tenho a afirmação de que exista, mas são coisas... Mano, o universo é muito longe de tudo, tipo, pode ser que não seja possível a gente ver, ou daqui a alguns anos as nossas outras gerações consigam se locomover, não sei, mas desse olhar curioso, sabe? Tipo, de um animal conhecendo um outro animal, sabe? Sei, tipo, um leão na floresta conhecendo outro leão que não seja da sua tribo. Ou mesmo uma outra espécie, sabe? Conhecendo pra ver se é um outro predador ou uma presa, sabe? Sim, faz sentido. Eu acredito um pouco nisso, né? O outro caso, mano, esse dia foi até engraçado, sabe? Porque, tipo, eu chamei um amigo meu pra descer, que eu moro num prédio, né? Isso foi em 2016 e foi a fase que eu ainda tava tomando remédio, só que eu tava negando o remédio. Eu jogava fora, eu jogava o remédio pela varanda, eu jogava o remédio no ralo. Nossa. Mano, eu não tomava, velho. Eu falava, mano, por que eu vou tomar? Eu me sentia dopado, me dava uma fome do caramba, o meu cérebro fica do avesso. Dá fome mesmo. Mano, dá muita fome. Eu engordei muito. Mas, enfim, esse dia eu olhei pro céu, era de noite. E você já morou em São Paulo, você sabe que, mano, o céu de São Paulo, mano, é muito vago, sabe? Muito sem graça, eu diria. Muito sem graça, muito. Aí tinha uma luz, tinha uma estrela, né? Uma única. Aí eu fiquei olhando pra estrela e esperando meu amigo descer junto. Eu fiquei olhando pra estrela. Aí, mano, eu juro por Deus, parecia que a estrela tava se mexendo um pouquinho. Não adianta você jurar por Deus pra mim, eu sou ateia. Eu juro por Cosmos. Tô zoando. Aí, eu sou de verdade, mas pode jurar pelo que você quiser. Mano, só juro, eu vou falar, só juro. Aí, mano, ele parecia que tava se mexendo um pouquinho. Aí eu fiquei olhando e falando, mano, será que eu tô ficando louco? Aí, mano, passou uma nuvem, né? Tipo, na velocidade da nuvem, assim, tipo. Aí quando a nuvem passou e dava pra olhar a estrela de novo, a estrela tava parada. Aí meu amigo chegou. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, você não vai acreditar no que eu vi. Ele, o quê? Falei, mano, eu tava olhando pra aquela estrela, ela parecia que tava se mexendo um pouco, aí aquela nuvem ali passou, aí depois que a nuvem passou, a estrela ficou parada. Aí, tipo, eu nem deixei ele complementar, falar nada. Falei, mano, acho que eu preciso realmente tomar o remédio. Não, eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver com remédio. Inclusive, nem é bom fazer apologia ao remédio nesse caso, porque é foda. A gente achar que tudo é relacionado ao É até engraçado. A doença. A gente tá falando de um assunto, né? Termo alienígena, OVNI, né? O universo em si. E esse negócio do remédio, eu falei do Galileu, mas não faz parecer que eu sou Galileu, eu tenho que negar tudo. Tipo, eu falar, mano, pro povão eu sou o cara normal esquizofrênico e tal, sim. mas
porque eu não posso falar que é verdade o que eu vejo, tá ligado? Então, exatamente. Por exemplo, uma pessoa que vai no psiquiatra e ela tem certeza absoluta que se ela responder sim a todas as perguntas do psiquiatra, ele vai internar ela muito inteligente, o que ela faz? Responde que não. Eu não vi muito os seus vídeos no YouTube, porque eu vi esse vídeo... Sem vergonha você, né? Você Não, vem aqui fazer o podcast comigo e você não viu os meus vídeos. Mano, eu tenho que tomar vergonha na cara, né? Eu não Total sem vergonha. Isso, velho. Aí, nossa. Ó, vai me cancelar na internet agora, mano. Vou nada, mas enfim. Aí eu vi aquele vídeo... eu fiquei tão arrepiado quando eu vi esse vídeo que eu esqueci de ver os outros. Desculpa, me perdoa. Saindo daqui, você vai assistir todos os vídeos. Você vai consumir todo o conteúdo 20 mil vezes. Lição de casa, né? Eu vou ter que assistir na velocidade 2 pra dar tempo de ver tudo. Mas, ó, falando de OVNIs, de contato de alien, esses dias surgiu uma teoria de que aliens podem já estar vivendo entre a gente. Eu não sei porque a fonte não era confiável, mas fica no ar a dúvida, né? Você acha que podem? Porque pra mim é certeza que eles já vivem aqui. Sim, uma vez eu li uma frase que o planeta Terra pode ser um zoológico alienígena. Hoje em dia... Se você for olhar as origens da civilização humana, não aquela que é contada nos livros de história, mas sim aquela que é contada pelos os textos obscuros da nossa história, nossa, mano. É verdade. Dá pra se levar em consideração. Hoje em dia, eu não... Ao mesmo tempo que eu não acredito em mais nada, eu acredito em tudo, sabe? Tipo, não existe mais sim ou não como resposta, né? Tipo, é muito abrangente. E eu sou uma pessoa que adoro mergulhar de cabeça no tema e gosto de ouvir o ponto de vista de todo mundo, porque não dá... Mano, a gente tá em 2020, não dá mais pra apontar o dedo na cara de alguém e falar, você tá errado. Não sabemos, mano. Então, não dá, mas as pessoas fazem isso, né? Não, assim, hoje tô velho, sei lá, velho pra mim, né? Eu tenho na cabeça que eu procuro me filtrar pra concentrar em ter pessoas legais ao meu redor que, tipo... Olha, vamos ser sensatos, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito polarizadas por lados. E esse é o problema. Na verdade, não hoje em dia, mas sempre existiu, né? O lado do bem, o lado do mal, o lado ruim, o lado bom. As pessoas, elas só enxergam dois lados em qualquer situação. Então, você nunca é algo, você é sempre um lado. Então, você acredita em Deus, você é bom. Você não acredita, você é ateu, você é mal. Mas não necessariamente, sabe? E aí as pessoas, elas ficam vivendo nessa dualidade, que é justamente isso que faz com que a gente esteja preso nessa terceira dimensão. Uma das vertentes é a dualidade. A gente está preso aqui e a gente só consegue enxergar dois lados, ou seja, nunca existe o caminho do meio, sabe assim? E o problema de não encontrar o caminho do meio são essas brigas infinitas e essa superpolarização do ódio que a gente vê por aí. Porque as pessoas, elas são... Vou dar um exemplo agora do que está acontecendo no mundo, né? Elas são ou muito Trump ou muito Biden. Elas são ou muito direita ou muito esquerda. Mas em nenhum dos momentos são a pensar, tá, mas o que isso de fato muda na minha vida? Nada. Exatamente, nada. Porque a minha vida vai continuar seguindo da mesma maneira que ela sempre seguiu, pra sempre, e os políticos vão continuar fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram pra sempre, que é nada. Então, é tipo isso. Exato. E aí você você desperdiça seu tempo, sua vida pra ficar torcendo para que alguém ganhe uma eleição sem que você e a vida da pessoa sabe. não mudou nada, né? Exato, a vida da pessoa não mudou nada, a tua vida não mudou nada, você se estressou. E a pessoa que ela apoia tanto nem sabe que ela existe, né? Não, e assim, nossa, eu sou super a favor das pessoas deixarem de ter lados e principalmente pararem de terceirizar os problemas delas, sabe assim? As pessoas acreditam que, o meu problema eu tô com esse problema por causa do governo. Não, na verdade você tá dando desculpa e colocando a culpa em alguém pelo seu problema, sabe assim? Mas aí quando você fala isso, a pessoa, mano, faz um reboliço, né? Tipo, então, mas aí o que é esse reboliço? É a negação, entendeu? Toda essa coisa é a negação. Quando você nega, você tá igual eu no passado lá, que tinha problemas pra aceitar que os alienígenas, eles não precisam ser acreditados, que eles estão aí. Então eu acho que você negar, tudo bem, é humano, é normal, você pode negar o quanto você quiser,
mas a única coisa que você não pode negar é a tua autorresponsabilidade para com a sua vida, sabe assim? Você pode negar o que você quiser, mas se você negligenciar a tua autorresponsabilidade e principalmente colocar a responsabilidade que lhe cabe na mão de outra pessoa ou de outra coisa, que é o que eu vejo muito por aí, querido, você pode fazer o que você quiser, você vai ser sempre um fracassado que coloca a culpa nos outros e que se vitimiza. Essa é a verdade. Com certeza, essa é a verdade. Mas olha, você falou de civilização antiga, aquilo que não conta na história. É engraçado porque só o que o professor de história fala, a gente tem que levar como verdade, né? Tipo, o que é ensinado na escola, né? Porque então, a escola também lá, foi manipulada, né? Se você for pensar. Oi, eu vou dar um exemplo, ó. Por exemplo, a Nova Guerra Fria é o quê? Não é Estados Unidos e Rússia, é Estados Unidos e China. Também. E mas a Rússia tá no meio, a com Rússia certeza. tá no meio, a Rússia tá no meio. A Rússia tá envolvida com a China também, tipo, tem um... Bom, não vamos falar de política não, que depois a gente fala. E... Depois a gente fala, foi boa. Deixa pra outra hora. Porque senão eu vou perder o fio da meada aqui. As escolas. Por exemplo, falando da China, eu estudei em escola particular e eu não estudei praticamente nada da China. Isso quem Você dirá não sabe nada da pública, China, né? Tipo, como é que eu vou... Tipo, se eu for me tornar um político, por exemplo, como é que eu vou entrar num mercado e fazer negociações com um cara que eu não faço ideia de quem seja? Eu preciso estudar o cara. E é aí que tá o grande problema, né, não só da escola, mas eu acho que do despreparo. A escola, ela não te prepara pra vida. Ela te prepara pra prestar uma fucking prova pra você passar numa faculdade que também não vai te preparar pra vida. Não, isso sabe vai assim? Você vai quando quebrar você a cara precisa... no terceiro semestre. Não, quando você precisar fazer um imposto de renda, aí você vai ver que a escola e a faculdade não te ensinou absolutamente nada, porque você não sabe fazer. E é uma coisa que todo mundo tem que fazer e ninguém sabe fazer. Então, a escola tá errada, concorda? Concordo plenamente. Aí, bom, eu dei o exemplo de uma civilização que tá aqui com a gente, né? A China, todas as empresas estão lá, tudo vem da China. Não é possível, né? Eu vou fazer só um abre aspas aqui. Não é possível que nem máscara a gente produzia aqui no Brasil. A gente tinha que comprar da China, né? Fica aí. Isso aí é a estratégia do cão, muito bem articulado, né? Certeza, que já estava né? tudo pronto já, inclusive as máscaras. Chega a ser... rir pra não chorar, né? Eu apenas observo, porque não tenho o que fazer. Agora, falando de civilizações antigas, é muito... Eu adoro estudar sobre, né? E uma vez eu tava lendo um livro sobre a Atlântida, né? Sim. Que tem muitos mitos e verdades, ou não, né? Sobre essa civilização que afundou, né? E que poderiam ser, sim, seres mais inteligentes, que era algo muito aquém do que a gente estuda sobre civilizações humanas, digamos assim, no entorno do mar Mediterrâneo, né? Sim. E dizem, minha tia é toda conspiracionista, né? E é até da hora conversar com ela, que as pirâmides do Egito, as 3 pirâmides, elas tinham um brilho que brilhava no espaço, assim, na ponta da pirâmide. Sim, né? elas eram cobertas por um material que com o tempo, erosão do solo e tudo, ele foi se dissipando, mas sim, ela refletia, era um material refletor. Hoje em dia existem pedaços, né, encontrados às vezes por arqueólogos no solo e tudo, desses materiais que refletiam antigamente, mas antigamente ela era toda coberta por um material que refletia. Essa descoberta é recente, dessa camada que cobria as pirâmides, o topo, né? no era caso. O topo, sim. Porque Não é só o topo não, é inteira. Desde o topo inteira. até o chão ela era coberta por essa camada. Tem um misticismo por trás muito interessante de refletir, né? Por que refletia, né? Tipo, o que eles queriam? Fica aí a dúvida, né? Então, não fica dúvida coisa nenhuma, você que não assistiu o meu canal. As pirâmides... Por isso que eu te convidei aqui. Olha só, eu tô tendo uma aula particular Mentira! com você. Mentira! As pirâmides do Egito, elas foram descobertas recentemente como sendo uma grande bateria. Bateria de quê? Se você olhar meu vídeo, você vai entender que toda a estrutura da pirâmide, os materiais utilizados para a construção e tudo, eles são materiais de altíssima condução elétrica. Então, toda a água do rio Nilo que passa por baixo e todas as cavidades do rio passam ali embaixo da pirâmide,
eles acabaram descobrindo também um sistema de bombeamento e acreditam que esse sistema de bombeamento seja o sistema que estivesse gerando uma espécie de energia elétrica para essas pirâmides. Se você fizer uma comparação e uma analogia com os estudos de Tesla e até aquela questão dele que ele queria transmitir energia elétrica ao Wi-Fi, que ele chamava das torres de Tesla e tal. Isso faz muito sentido porque uma coisa tem muita relação com a outra, sabe? As pirâmides transmitindo para algum lugar através de espelhos, através de energia elétrica, através de campos eletromagnéticos, transmitindo mensagens. Ao mesmo tempo vem Tesla com essa mesma hipótese de que a gente consegue transmitir isso também através de pirâmides, através de torres. E você pode perceber que não só no Egito, mas em vários locais do planeta existem obeliscos construídos em formato de pirâmide. Aqui na cidade que eu moro tem alguns e tal. Então, eu acredito, analisando toda essa situação do Egito, até pelas coisas que eu já estudei, já fiz vídeo, que tudo foi meio que planejado para que essa energia fosse transmitida, bem como o campo eletromagnético do planeta mesmo, que a gente já sabe que ele emite e transmuta essa energia, que isso foi meio que planejado para que de alguma forma essa energia fosse transmitida. Porém, infelizmente, alguma coisa ali impediu e a ação do tempo nas pirâmides, elas acabaram fazendo com que toda essa infraestrutura fosse jogada fora, né? Que hoje em dia não serve também de nada. Foram saqueando, hoje em dia não serve de nada. E tem um vídeo no meu canal que chama Finalmente Descoberto o Propósito das Pirâmides do Egito. E é nesse vídeo que eu falo sobre a questão dos materiais serem condutores e tudo. E é bem interessante, porque é uma analogia muito interessante até do próprio granito, né? Porque o granito é um material muito condutor, tem muito granito nas pirâmides do Egito, fios de cobre, tudo coisa assim, que se você for pensar naquela época, milhares de anos atrás, a energia elétrica não passava nem na cabeça deles. Por que precisa-se de fios de condução? Sabe assim? Por que essa condução é necessária? Então, a verdade é que a história do nosso planeta, ela é muito... eu não sei a exata palavra, mas ela é muito tirada de contexto à medida que faz sentido para determinada civilização. Então, por exemplo, para os católicos, faz sentido a história de que Jesus nasceu na manjedoura e blá blá blá. No dia 25 de dezembro, que já se sabe que nem de dezembro ele era. Verdade, que ele nasceu em março, mas enfim. Então, se faz sentido essa informação para um determinado povo, eles usam essa informação e vão continuar disseminando essa informação, mesmo que ela não seja verdade. Porque, não sei se você conhece a frase, mas uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Sim. Então, a história do planeta é isso. É uma mentira contada várias vezes, que a gente continua contando para as crianças na escola. E por que não pode contar a verdade? Porque alguma coisa tem, né? Porque senão exatamente, já tinha contado. Por nada, né? Ninguém é um João Bobo da vida. Exato. Bobo é nós, que acha que não posso falar, vou acreditar, não sei o que. Olha, felizmente a gente tá no século XXI. Eu acho que a gente tá na introdução da conscientização coletiva na humanidade, no sentido de estamos começando a aceitar, tipo, a opinião do outro, tipo, por exemplo, nem que seja só falando de uma região ou de uma nação, mas com a era tecnológica que a gente tá vivendo, a internet, ela tem uma frase muito boa, que ela é muito boa porque deu voz a todo mundo, e ela é muito ruim porque ela deu voz a todo mundo. Então, não sei se você já viu aquela frase também que fala que os idiotas, eles vão tomar conta do mundo, não porque eles são mais inteligentes, mas porque eles estão em maior número. Mano, sabe um filme, que é um filme de comédia, mano, e que quando eu vi esse filme eu ri, mas quando acabou eu falei, mano, esse filme é tão verdade que me assusta, velho. Você já viu um filme chamado Idiocracia? Não. Mano, assista esse filme. Ele é o seguinte, eu vou te dar a sinopse e tentar contar o menos spoilers possíveis. Um cara e uma mulher. Um cara é tipo um nerdzão bulinado assim, e a mulher é uma prostituta. E eles acabam aceitando ser cobaias de um programa científico, e eles vão
adormecer lá e acordar 5 anos depois exatamente com o corpo intacto de 5 anos atrás, sabe? Tipo, não vai mudar nada. Aí, beleza. Só que no decorrer desses 5 anos, o programa científico, ele é acusado de corrupção, de usar humanos como experimento, e os cientistas todos foram presos e deixaram a cápsula ali. E eles acordam 500 anos no futuro. Esse é o filme. Aí, tipo, quando você olha a introdução do filme, parece ser um filme baita sério, tá ligado? Tipo, você fala, não dá nada. Só que, mano, os caras vivem... Quando eles acordam 500 anos no futuro, todo mundo é muito burro, tá ligado? Porque a tecnologia tá tão avançada que a gente não precisa pensar, tá ligado? E mas isso aí é um filme futurístico? Porque me parece um filme do presente. Ele é um filme do final de 99, 2000. Tanto que então ele tava relatando 2020, com certeza. Pode ser, mano, sim. E tanto que o presidente dos Estados Unidos nesse filme é o Terry Crews, né? O pai do Chris. Sei. Mano, adoro esse ele. Filme, mano, sério, esse filme você vai rir, mas você vai rir de nervosa, porque, mano, é verdade, velho. Bom, vou assistir. Você não acha, mudando de assunto, que já acharam onde fica a Atlântida no meio do mar e estão só escondendo? Não, eu acho que a Atlântida tá bem escondidinho. Tá bem escondidinho? Ninguém achou até hoje. Não sei, eu acho que é... O ser humano não conhece 70% do fundo dos oceanos. É igual uma matéria que eu vi que passou tava passando, sei lá, na TV, acho que passou até no Globo Repórter de ontem, que eles estavam falando que era uma baleia gigante, né, no mar, que tinha, acho que 50 metros e pesava 100 toneladas. Tá. Aí eu olhei e falei, tá, se isso é a maior coisa do mar, o que vocês exploraram no mar, tá ligado? Porque é muito fundo, mano, não tem como a gente chegar lá. Nem a tecnologia chega lá. Até tem, se quiserem, mas estão mais interessados em ir pra fora do planeta porque já estragaram esse. Nossa, é verdade, né? Tinha até uma frase bem legal que um amigo meu sempre me fala quando a gente toca num assunto desse, que é: a gente nasceu tarde demais pra explorar o mundo e cedo demais pra explorar o universo. Nossa, muito filosófica essa frase, adorei. Muito, né? Muito, porque a gente tá num momento de começo de tecnologia que consiga, né? Igual você vê a foto do buraco negro, eu não sei como tem gente que fica zoando, porque tá desfocada. Meu, você sabe a distância daqui até lá pra ter essa foto? Mano, eles querem o quê? Que a gente pegue um Xiaomi e vai lá. A parte do Xiaomi foi zoeira. Ai, que bizarro. Deixa as pessoas e suas ignorâncias, né? Cada um no seu nível de compreensão. Não dá pra gente exigir que todo mundo tenha o mesmo nível de compreensão, até porque as pessoas são diferentes, e que bom que são diferentes. Porque eu sempre falo, o que seria do mundo sem os idiotas? Não haveriam pessoas especiais. Então vamos continuar dando voz aos idiotas, aplaudindo os idiotas e mostrando para eles que eles têm sim que ser a maioria. Sim. É até um exemplo, tipo, convidar as pessoas que eu tô convidando no meu canal, é olhar e falar, caramba, você tem um papo tão legal, tipo, eu nunca tinha conhecido alguém assim, tipo, no meu círculo social, tá ligado? Tipo, não é possível. É interessante a evolução do povo. E o Brasil, não sei há quanto tempo você tá fora do Brasil, ou faz 6 anos. 6 anos. Bom, de 6 anos pra cá, politicamente, mano, tá se criando uma cultura da gente ficar ignorante e tender a um lado e não poder, tipo, questionar nada. Quer dizer, na verdade o contrário, questionar tudo e, tipo, no final você não questionar tudo nada. E não fazer nada, sei. Exato, maravilhoso isso. Mano, são os famosos gladiadores das redes sociais. Pessoas que vão às redes sociais e falam, mas na vida real são os verdadeiros mocorongo que não faz nada. Eu adoro esse tipo de atitude. Eu acho que muda muita coisa no mundo. Muda e, tipo, na real, esse ódio de cancelar as pessoas, de apontar o dedo, de criar, tipo, um perfil arrogante. Eu nunca fui de ter Twitter, eu só fui até agora, durante a pandemia, porque eu literalmente fiquei em casa, tipo, sem nada pra fazer, a ponto de criar um Twitter, tá ligado? E é que eu sou meio antissocial. Não, Twitter eu não consigo, as pessoas brigam demais lá dentro. É exatamente o que eu ia te falar. Essa cultura do ódio criou no ambiente do Twitter, tá ligado? E agora, tipo, de uns anos pra cá... Não, a cultura do ódio, ela é iminente ao ser humano. Ou seja, ela nasceu com o ser humano. Não, mas eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Mas eu digo, tipo, de essa arrogância pública
sei lá, mano, eu aqui em São Paulo, às vezes eu saio, tipo, sei lá, vou usar o futebol como exemplo. Se eu saio com a camisa do São Paulo, mano, pô, eu não uso mais a camisa do São Paulo, mano, eu só sou xingado, velho. Eu, tipo, às vezes eu vejo alguém com a camisa do Corinthians ou do Palmeiras, eu não falo nada, tá ligado? Por que você tem que me xingar, tá ligado? Uhum. Aí... foi o que eu falei no começo, são lados, né? Ou existem dois lados sempre de tudo, nunca o caminho do meio. E também nunca querem procurar entender, só querem, tipo... Não importa que você chega e explica a verdade, fala, olha, aconteceu Mas assim, a verdade assado. também é relativa, Matheus. O que é verdade pra mim não é verdade pra você. Isso é verdade. A verdade depende daquilo que você aprendeu, das coisas que você acredita, das coisas que você viu. As suas experiências de vida também mostram a verdade. Então, não dá pra você querer mostrar a verdade pra alguém que não tem a capacidade de enxergar a tua verdade. A tua verdade ela é pessoal e intransferível. Você não pode botar a verdade pra outra pessoa enxergar. E depois que você percebe isso, você descobre que essas discussões em redes sociais, elas são inúteis. Porque elas não levam nada a nada e ninguém a lugar nenhum. Porque eu não vou conseguir te convencer da minha verdade. Se você não pensar igual eu, não adianta. E você não vai conseguir me convencer da tua verdade, porque a minha verdade já é verdade pra mim. Sabe assim? Então é por isso que eu prefiro não tentar, sabe? Eu jogo a informação lá na internet, eu tenho meu canal, eu trago as informações dos meus vídeos baseadas nas pesquisas que eu faço, nos livros que eu leio, nas informações que eu procuro e pesquiso e me informo, às vezes até experiências minhas. Quem achar muito legal e quiser falar, nossa, legal, vou seguir e vou pensar dessa forma, parabéns. Quem não quiser, parabéns também, ninguém é obrigado a nada. Sim. E eu acho que a gente tem que seguir nisso, sabe? Continuar fazendo o nosso e deixar que os outros descubram, às vezes pelo seu próprio sofrimento, a verdade deles. Bom, vamos mudar de assunto um pouco. Qual a probabilidade de acontecer, tipo... Nossa, eu posso fazer uma pergunta idiota? Você vai ligar? Nenhuma pergunta é idiota, se você tem dúvida. E eu não sou também a mãe de todas as verdades, talvez eu não saiba a resposta. Não, é porque o que eu te contei sobre eu ter visto a estrela se mexer, me fez muito lembrar do filme O Galinho Chicken Little, tá ligado? Que é tipo... sim, que só ele acredita e ninguém acredita. Eu lembro desse filme. Esse filme tem maior contexto histórico, né? Tem. Eu gosto do Chicken Little. Esse filme é subestimado, né? Ninguém fala nada e o filme é bom. Ninguém fala nada porque o filme é de ET, é coisa de doido. É coisa de louco, Adoro. Agora, falando de um filme mais realista, o filme Interestelar é muito bom, né? Nossa, o filme Interestelar é o filme da minha vida. Eu tô esperando sair o 2. Muito bom. É um negócio que não dá nem pra piscar, né? De tão bom que é. E todo nesse filme ele foi baseado em todos os estudos. Tá, é uma ficção, mas foi baseado em vários estudos científicos, sérios e tal. Então, ele é ficção até a página 2, né? Ele é categorizado como ficção científica. Ele é literalmente, né? Mas não necessariamente. Se fosse você convidado assim pra ir pro espaço, você iria? Iria hoje, quero já estou com a roupa de ir. Realmente. Você iria? Iria, facilmente. Eu iria porque assim, primeiro que eu já tô super preparada, eu fui lá no Cabo Canaveral, fiz aquela experiência lá que os astronautas, é um simulador que simula como se você estivesse saindo da Terra, então já passei pela experiência, já estou apta. Segundo, eu fiz um voo de caça, cheguei a 7,5 vezes a gravidade, então também já estou apta. Você voou de caça? Sim, tá tudo no meu canal, viu? Você não assistiu. Olha, sem comentários. Tô brincando, é impossível a pessoa assistir todos os meus vídeos. Mas na real, eu vou assistir, mas o que eu falei, eu tô tendo aula particular com você. Impossível também a pessoa assistir todos os meus vídeos, tô zoando. Mas eu já tô toda preparada e eu acho também que, ia ser muito bom, sabe, assim, mudar de ares, talvez respirar novos ares ou talvez não respirar, porque... né? Não sabemos. Não tem oxigênio, então eu acho que seria legal. Interessante, seria legal mesmo. E o filme ele trata uma mensagem de tipo, começa a ter sinais, né? Que você não sabe entender o que tá acontecendo e no fundo é você mesmo do futuro que tá mandando mensagem pra você mesmo, né? Uma coisa muito da hora. Isso é verdade. Eu gosto muito desse filme. Acho que é isso. Acho que a gente já conversou de tudo que tinha pra conversar, né? Nossa, a gente falou muito, né? Parece que a gente foi vacinado com agulha de vitrola. Sim, né? Foi da hora. Eu amo Carol, falar isso. Vacinado com agulha de vitrola. Então, beleza. Carol, muito obrigado por
ter se aberto aqui. Foi um papo muito interessante. A gente acabou falando de coisas que transcendeu o tema, né? Tipo, foi muito mais do que o tema. Sim, porque esse tema, ele não é só observação de OVNIs, existem muitas outras coisas. E o prazer foi meu, eu espero que você faça muito sucesso aí com o seu canal de podcast, eu espero que você vá assistir os meus vídeos. Só. Não, todo mundo que tá ouvindo aí. Se você tivesse assistido, você teria mais coisas para me perguntar mais pontuais sobre determinados assuntos, porque a gente ficou girando muito em cima do assunto dos OVNIs e tem muito mais coisa além disso. Mas aí é a oportunidade pra gente fazer de novo outro dia, quem sabe, né? Sim. Desejo muita sorte para você aí na sua empreitada, na sua vida, e foi um prazer participar. Eu adorei, obrigado pelo convite. É isso, e você será muito bem-vindo aqui. E o pessoal que chegou até aqui no vídeo é porque gostou do papo, né? E possivelmente eu te convide mais pra frente pra falar sobre outros temas e chegar pra você e falar, vou te mandar uma mensagem e falar, vi tudo. Tá bom, o dia que isso acontecer, aí a gente conversa. Não tem nada. Mas é isso. Então olha, tá bom, tá ouvindo... Matheus, muito obrigada. Obrigado eu. Quem tá ouvindo deve estar olhando e falando, nossa, olha o puxão de orelha que ele levou, né? Ao vivo. Ao vivo, ó. Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso. Valeu, Carol. Muito obrigado. Imagina.